Poucos homens na história moderna fizeram mais para promover o cuidado com o sofrimento do que John Henry Dunant, um empresário suíço, humanitário e um cristão devoto. Sendo um jovem de 27 anos, ele ajudou a fundar a ACM como um movimento mundial. Na Itália, ele testemunhou em primeira mão os horrores da guerra. Horrorizado com a indiferença do que estava no poder, Dunant organizou cidadãos locais para mitigar o sofrimento dos moribundos. Milhares de pessoas foram salvas. Ele voltou para casa e liderou uma campanha que resultou na criação da Cruz Vermelha Internacional para servir sem preconceitos os feridos de todos os lados em qualquer guerra. Um ano mais tarde, Dunant ajudou a patrocinar a Convenção de Genebra, que estabeleceu regras humanitárias de conduta em tempo de guerra, seguidas ainda hoje. Dunant fez uma campanha vigorosa para o estabelecimento de uma pátria judaica. Em 1867, fundou a Associação para o Reassentamento da Palestina. Ele disse: "O momento não poderia ser melhor para começar o reassentamento da Palestina." Theodor Herzl, o fundador do movimento sionista, é tido como o primeiro que cunhou a expressão cristão sionista, em referência a seu amigo John Henry Dunant, um entre uns poucos não-judeus convidados para o primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça. Dunant morreu na pobreza, mas não sem honra. Em 1901, ele foi premiado com o primeiro Prêmio Nobel da Paz. Do you move ahead to the next image? Okay. O professor George Bush começou sua carreira como um pastor presbiteriano ordenado. Na sua influência não seria a partir do púlpito, mas sim sua pena. Como professor de hebraico e literatura oriental na Universidade de Nova York, quanto mais estudava as línguas antigas da Bíblia, mais ele se convencia das profecias bíblicas sobre o retorno de Israel à sua terra. Ele tornou-se uma voz nacional pedindo a restauração do povo judeu na sua pátria histórica. Em 1844, ele publicou suas opiniões em um livro de referência intitulado O Vale da Visão, ou Os Ossos Secos de Israel Revividos, com base nas profecias de Ezequiel na Bíblia. Só Bush escreveu: "O remanescente disperso e abatido deve, um após o outro, voltar sua face para Sião, e em bandos e espaços de dispersos encontrar o caminho para a terra de seus pais. Isso não irá beneficiar só os judeus, mas toda a humanidade, formando um elo de comunicação entre a humanidade e os Deus. Ele lampejará uma demonstração magnífica sobre todas as raças e línguas. O Vale da Visão vendeu mais de 1 milhão de cópias, fato inédito no período da pré-guerra civil. Seus escritos tiveram um profundo impacto na formação da visão dos judeus e sua terra natal. O professor George Bush e outras vozes corajosas definiram o cenário para que a América, um século mais tarde, fosse o primeiro país a abraçar o renascer do Estado de Israel e permanecer seu amigo mais forte nas décadas seguintes e até hoje. 2 de seus descendentes diretos algum dia seriam presidentes dos Estados Unidos, ambos profundamente comprometidos com Israel forte, da família das nações. Okay, you welcome to move ahead to the next image. Vocês podem se mudar para a próxima imagem. Bom, meus amigos, continuamos aqui no Museu Amigo de Sião. E aqui está passando um relato das pessoas, dos cristãos, das pessoas que incentivaram a defender o povo de Israel. Nascido em 1841, William Blackstone era um cristão devoto. Uma noite, o jovem William experimentou um exame de consciência de noite inteira. Na manhã seguinte, ele renunciou a toda ambição material e dedicou sua vida ao avanço de sua fé. Logo depois, seu estudo das escrituras proféticas o levou a uma profunda convicção sobre o direito por desígnio divino do povo judeu à sua pátria bíblica. Em 1878, ele escreveu um livro best-seller que vendeu milhões de cópias em todo o mundo. Nele, falou sobre a sobrevivência de Israel no exílio.
sua maravilhosa preservação como um povo distinto é um milagre permanente que comprova a verdade da palavra de Deus e assegura-nos de seus propósitos em sua história futura. Eu poderia encher um livro com comentários sobre como Israel será restaurado, mas tudo o que eu quis fazer é mostrar que isso é um fato incontestável da história. Em 1891, ele elaborou uma petição a ser apresentada em particular aos líderes mundiais. Ele pediu o apoio a uma pátria judaica na Palestina antiga. A petição foi assinada por 413 líderes proeminentes. Ela chegou a ser chamada de a Petição Blackstone e deu uma voz poderosa à causa sionista. Por que não podem os poderes que deram a Bulgária para os búlgaros e a Sérvia para os sérvios agora dar a Palestina de volta para os judeus? Essas províncias foram arrancadas dos turcos e entregues a seus proprietários naturais. Acaso a Palestina não pertence legitimamente aos judeus? Quando Theodor Herzl e outros líderes sionistas judeus estavam considerando uma oferta do governo britânico para estabelecer uma pátria judaica em Uganda, Blackstone marcou na sua Bíblia pessoal todas as passagens proféticas sublinhadas que chamavam ao retorno dos filhos de Israel para a terra prometida. Ele abriu a Bíblia para Herzl, que dizem ter mantido o livro em sua mesa durante a maior parte da sua vida. William Blackstone morreu em 1935, 13 anos antes que seu sonho se tornasse realidade. Okay, welcome to move ahead to the next image. Ten Boom family from the Netherlands. Isto é, se você acredita no poder da oração, acreditando nas antigas profecias da Bíblia e tocados pela mensagem do Salmo 122, 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Em 1844, os Ten Boom abriram seu humilde lar a cada semana para liderar um grupo de cristãos em oração pela Cidade Santa, seus habitantes e para os judeus agora dispersos ao redor do mundo. Seu filho Casper e sua jovem esposa Cornélia continuaram a tradição, seguidos por seus filhos Betsy, Corey, Nolly e Willem. Naquele então, a reunião de oração dos Ten Boom era uma parte estabelecida na vida da comunidade cristã em Halle. A última reunião semanal de oração por Jerusalém dos Ten Boom teve lugar em 28 de fevereiro de 1944, 100 anos depois do dia em que Willem e Elizabeth tinham começado. Nenhum dos Ten Boom aparece em qualquer livro de história do século XX. Mas nesses 100 anos de encontros semanais de fé, os Ten Boom realizaram 5.200 reuniões de oração de intercessão em favor da cidade de Jerusalém e o povo da promessa. Em 1988, Dr. Michael Evans restaurou a casa dos Ten Boom em Haarlem e reabriu-a como museu, um precursor e a inspiração para o centro em que você está agora. Foi assinada por 413 líderes proeminentes. Ela chegou a ser chamada de a Petição Blackstone e deu uma voz poderosa à causa sionista. Por que não podem os poderes que deram a Bulgária para os russos e a Sérvia para os sérvios agora dar a Palestina? Willem e Elizabeth Ten Boom eram devotos cristãos holandeses. Os Ten Boom abriram uma loja de relógios em Haarlem, nos arredores de Amsterdã, em 1837, e moravam com sua família num pequeno apartamento sobre a loja. Seu apartamento tornou-se o cenário para um dos eventos mais poderosos da história, isto é, se você acredita no poder da oração. Acreditando nas antigas profecias da Bíblia e tocados pela mensagem do Salmo 122, 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Em 1844, os Ten Boom abriram seu humilde lar a cada semana para liderar um grupo de cristãos em oração pela Cidade Santa, seus habitantes e para os judeus agora dispersos ao redor do mundo. Okay, we're going downstairs. Bom, queridos amigos, estamos aqui no Museu Amigos de Sião, onde relata aqui todos os cristãos, as pessoas que torciam pelo povo judeu, e estamos visitando aqui e continue nos acompanhando, tá bom? Vamos para outra etapa, continua ligado. Um abraço, Deus abençoe, continue viajando conosco.